Lefi, Eswede, Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero usar hoje um tema como infectologista espiritual, neurologista, e dentro da área psicanalista, eu quero falar da cleptomania, da criptonia, que é esse objetivo da cleptomania, que é um transtorno, incapacidade do controle dos impulsos, que é caracterizado pelos furtos, tá? Então, eu quero trazer esse tema, mas será quem tem o dever de objetivamente atender, seguir regra ética e prática? Ou há diferença entre aqueles que têm a obrigação de exercer a função? Também tem culpa dentro dessa área? Então eu quero, dentro dessa área como infectologista espiritual e neurologista, o meu tema é a criptonia, que é esse transtorno da cleptomania, conforme eu já expressei, que é a incapacidade do controle dos impulsos caracterizado pelos furtos repetitivo e às vezes é incontrolável, de itens que são pequenos, de utilidade para algumas pessoas. E tem pessoas acometidas por esse transtorno, pois hoje a criptomania espiritual, é onde eu quero entrar na realidade. Eu vou falar também dos sumos sacerdotes nesse sentido, que não tinham a necessidade de atuar assim, pois há 5 pontos desta atuação, dessa deformidade nesse campo espiritual para o material. E primeiro eu vou dizer que é o acúmulo de objetos sem motivos aparentes. Como segundo, essa dificuldade de resistir à vontade de furtar. E o terceiro ponto também é o prazer ou o alívio, ou o cometer o ato de se apoderar-se de algo, né? Como o quarto ponto é forte, é a atenção dessa ansiedade antes de furtar, que é esse anseio depressivo. E quinto ponto também é essa execução de furto, que não são motivadas por delitos, tampouco por vingança, mas esse transtorno psicológico, eu posso dizer assim, essa futilidade sem necessidade, vamos dizer assim, é conforme eu estou falando, espiritualmente e psicologicamente, pode ser uma alteração cerebral, que podem ser as responsáveis, né, por essa condição atuante, particularmente falando, de baixo nível de serotonina, quando os níveis esses neurotransmissores estão baixos e a proporção, a impulso é maior, o vício em também dopamina também, e é especulada essa situação. E essa cleptuação que eu estou falando, deformativa, são às vezes acúmulo de objeto como sem valor sentimental. O roubo para comer no Supremo Tribunal Italiano, para você entender, não é roubo, é sim necessidade. Mas dentro da desonestidade, a gente entende como furto. Mas nem todos atuam assim, mas existe a arrogância, como também a inveja, que é uma incapacidade nessa área, que às vezes são competitividade intelectual, querer obter o que é do outro, como eu posso dizer também dentro da música, das artes, projeto, oposição, obstruir
alguma pessoa, ou destaque de outro, ou derrubar quem está no comando de alguma coisa, que é se destacar por arrogância, mas a sua capacidade às vezes é atuante e não tenho a pretensão. Mas para entendermos essa deslealdade, vamos ler em primeiro lugar a repreensão que está no primeiro capítulo, que eles usam muito, de Malaquias, para pressionar publicamente quem não está com orientação espiritual, de discernimento. E nem Jesus quis ser bom, perfeito. Mas eu vou ler aqui o primeiro capítulo, até o versículo 18, e você pode acompanhar e me entender dentro desse ensino espiritual, desse estudo, dessa capacidade. E aí é que nós vamos fazer uma reflexologia, uma introspectiva analisando o nosso procedimento e comportamento. Mas disse aqui a ingratidão do povo, formalítico dos sacerdotes. Peso a palavra contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizei, em que nós amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? E disse o Senhor, todavia amei a Jacó, aborreci a Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança ao dragão do deserto, ainda que Adom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares deserto, assim diz o Senhor dos Exércitos, e eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termos do que é impiedoso, termos da impiedade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Os filhos honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. E vós, sacerdote, que desperdiçai, desprezai, banalizaram o meu nome, e dizei, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizei, em que temos havido profanado nisso que dizeis, nesta mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animais cegos para sacrificar, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta os teus príncipes, e terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai a favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão, aceita ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda e debate, e em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitei da vossa mão a obração, mas desde o nascer do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma obração pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizei ainda aqui que cansaria e eu lançaria ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. E se me aceita isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador que, tendo o animal no seu rebanho, prometeste oferecer ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. E aí, para você entender, eu vou aqui também para o capítulo 3, que é onde se usam mais objetivamente para falar que os inocentes são eles e os maliciosos é quem tem o dever, e que não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua justiça, mas a desigualdade, deslealdade social e espiritual, ela está nos dois patamares naquela época. E será que hoje é diferente? E o capítulo 3 aqui vai dizer: eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do concerto a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. E acentuar-se-á e firmado, purificando a prata, purificando os filhos de Levi, que eram os sacerdotes que tinham responsabilidade de cuidar das coisas espirituais, das coisas de Deus. E eu os afirmo como ouro e como prata. Então o Senhor, e terão tais ofertas em justiça. Depois eu vou explicar o porquê que eles precisavam ser limpos, ser purificados também, tá? E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias anteriores, como nos primeiros anos. Chegar-me-eis vós para o juízo, e sereis uma testemunha, velozes contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que derrubam os jornaleiros, são os trabalhadores, né? E pervertem o direito das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu sou o Senhor, não mudo isso. Vós, filho de Jacó, sois consumido. É dentro dessa deslealdade social, espiritual, principalmente daqueles que estavam em eminência e evidência, eu não vejo hoje, dentro dessa expressividade, que como neologista eu usei a capitonia, que é esse furto, dessa incapacidade, desse controle, desse impulso caracterizado pelo furto. Às vezes é incontrolável, que são coisas pequenas, eu posso dizer até que de utilidade,
são coisas pessoais dentro da arrogância, da soberba. Eu sempre digo que nós somos interesseiros, arrogantes, vaidosos, presunçosos, desobedientes. E dentro dessa desonestidade está aí. E o versículo 7 em diante vai dizer: desde os dias dos vossos pais, vós desviaste do meu estatuto e não os tornei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas dizei, em que havemos de tomar? Roubará o homem a Deus, todavia me roubais. E dizei, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. E com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Vós toda a nação. Então não tem nenhum deles limpo. Como será que no dia de hoje, todos, tanto quem oferta quanto recebe, está sendo puro, está fazendo objetivamente o que deve fazer? A obra profilática, social, filantrópica, que é o amor ao próximo, que dizemos, e somos egoístas, interesseiros. Mas diz, trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, não derrubar sobre vós bênção de tal maneira que advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, que muitos acham que é diabo, mas eram insetos, gafanhotos e migratórios que iam para as lavouras para destruir, que também eles têm a sua função objetiva, que Deus não fez nada sem os seus propósitos e princípios éticos, para não vos consumir, para o furto da terra e a vide do campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressíveis para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Vós dizeis, útil é servir a Deus, que nos aproveito. Teremos o cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado os soberbos também, os que cometem impiedade e se edificam a si. Assim eles tornarão ao Senhor e escaparão. Então aqueles que temem ao Senhor, falará a cada um ao seu companheiro, o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele. Ou seja, nada ficará impune quando abrir o livro da vida, o livro das obras que nós poderíamos, deveríamos fazer, não fazemos, e tudo quanto plantamos nós vamos colher, não adianta. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia eu farei que serão para mim particularmente tesouro, poupá-lo-ei, como a um homem poupa ao seu filho que o serve, com sinceridade, né? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Que a aparência religiosa, muitos estão aí, tem aí, querer exortar, querer repreender, ver falibilidade de outros, é bem fácil, é bem destrutivo e não pode ser assim. Mas eu, objetivamente, quero mostrar também que aqui no versículo 3 fala que os filhos de Levi têm que ser purificados. E essa corruptividade, eu posso mencionar aqui também os filhos de Eli, como também os filhos de Samuel. Essa passagem, ela está bem descrita, essa situação, desse comportamento que aconteceram, porque eles, sem necessidade, faziam isso, furtavam. Aqui no capítulo
2 de 1 Samuel, do versículo 12, diz que eram os filhos. Porém, os filhos de Eli eram filhos de Belial, do mal, da maldade, e não conheciam ao Senhor. Quantos hoje também são assim? Por isso que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Porquanto o costume deles, sacerdote com o povo, era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote estando-se cozendo a carne, e com um garfo de 3 dentes em sua mão, aí é que estava o furto, né? E dava com ele na caldeira, e na panela, e no caldeirão, e na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim faziam todo Israel, e ali em Siló eles estavam. Também isso, antes de queimarem a gordura, vinham os moços dos sacerdotes e diziam aos homens que sacrificava: dá-me essa carne para assar ao sacerdote, porque que não torna de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe, os homens queimavam primeiro a gordura, que hoje e depois toma para si, quanto desejar na tua alma. Então lhes dizia: não, agora há de dar, e se não for a força, tomarei. Olha bem, hoje é psicologicamente a força terrorista contra essas ofertas e dízimo, essas campanhas indutórias, que na realidade não tem uma finalidade, mas tem uma corruptividade, que é um sistema empresarial, industrial, é o que virou essa religiosidade. E diz: era por muito grande o pecado desse jovem perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E você vai entender que o que teve que repreender ali pelo castigo do que aconteceu, também ele foi vítima dessa situação, que dentro dessa atuação ele ficou também vulnerável, ele ficou também decepcionado. E a repreensão foi essa aqui, que quando ele teve a revelação de Deus, Eli insistiu que o jovem Samuel falasse, que senão cairia sobre ele tudo que foi revelado. E diz aqui no versículo 27 desse capítulo 2, que era profecia contra Eli, que veio um homem de Deus a Eli dizendo: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade na casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito e na casa de Faraó. Eu escolhi entre todos da tribo para sacerdote, para ofertar e receber no meu altar, para acender o meu incenso, para trazer o efode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque quais dais coice contra os sacrifícios, contra a minha oferta de manjar que oferecei na minha morada? Honrará os teus filhos, mas quem do que a mim, para vos envergonhar dos príncipes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Porquanto diz o Senhor, o Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa, a casa do teu pai,
andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarei, porém, os que me desprezam serão envelhecidos. E eis que vem dia em que cortarei o teu braço, o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todos, o bem que houver de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarregar do teu altar, será para te consumir os teus olhos, para entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegará a idade varonil. E isso te será por sinal, a saber que sobrevirá a teus filhos, a Ofinéias e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração, a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido, e será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, e por uma moeda de prata, por um bocado de pão, e dirá, rogo-te-me, admitas algum mistério sacerdotal, para que eu possa comer um pedaço de pão. Então aí vai falando já da sentença homologada, dessa futilidade que não tinha necessidade, que também essa desigualdade hoje espiritual, ela também é imperativa. Por que eu digo isso? Samuel também foi constrangido, não por ele ser desonesto, mas, infelizmente, aqui o capítulo 8 de 1 Samuel diz que sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz de Israel, que os sacerdotes, sumo sacerdote, eram como profeta, juízes, e eles também governavam naquele período. E era o nome do seu primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias. E foram juízes em Berseba, porém os filhos não andaram, olha só, pelos caminhos dele, entre si, antes se inclinavam à avareza, tomando presente e pervertendo o juízo. Isso foi que revoltou os anciões quando eles se reuniram querendo agora um rei para Israel, querendo uma situação. E essa deformidade que eu estou falando, também essa deslealdade e desigualdade social, aqui no capítulo de Isaías, no capítulo 1, fala que a visão de Isaías, filho de Amós, o qual viu a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, de Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, ouve ao céu, presta tu ouvido, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei, e eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, a jumenta a sua manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de magistrado, de filhos corruptos, deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás, porque sereis ainda castigado, se me vos rebelares. Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta dos pés até a cabeça.
não há nele coisa sã. Feridas e inchaços e chagas podres, não espremerei, nem ligarei, nem uma delas amolecerei com óleo, ou seja, curar, né? E a vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo do vosso refúgio. Os estranhos devoram em vossa presença, e está devastada como a uma subversão do estranho. Os filhos de Sião se ficou como a cabana da vinha, como a choupana no pepinal, como na cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seriam e semelhante a Gomorra. De que serve para mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos vossos holocaustos, do carneiro, de gordura, de animais médio. Não folgo, ou seja, não tenho prazer com o sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que vieste pisar no meus átrios. Não tragais mais oferta em vão, debalde, né? O incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova aos sábados, e as convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene, que as reuniões espirituais dessas festas de lua nova, das vossas solenidades, que aborrece a minha alma, já não são pisadas, já estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendei as vossas mãos, escondei os vossos olhos assim, quanto multiplicai o vosso coração, as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, tratai das causas das viúvas. Vinde então, e pergunta-me, arguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, e eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como carmesim, se tornarão branco como a lã. Se quiseres ouvir, comereis do bem desta terra, que é a palavra do ensino do Senhor. Mas se recuardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor diz, como se fez prostituta a cidade fiel, ele a quem estava cheio de retidão, a justiça habitava nela, mas agora é homicida. A tua prata se tornou escória, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes, companheiro de ladrão, cada um deles amam os subornos e correm após salários para serem justiça aos órfãos, e não chegam perante eles as causas das viúvas. Porquanto, diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel, consolar-me-eis acerca dos meus adversários, vingar-me-eis dos ímpios, e voltareis contra a minha mão, e purificarei inteiramente a toda escória, e tirarei toda impureza, e restituirei teu juízo como era dantes, dos teus conselheiros como antigamente estão, e te chamarão cidade da justiça, cidade fiel,
e será remida ao juízo como se voltarem para eles com justiça. Mas se transgredirem e o pecado serão juntamente destruídos, que deixam o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelo carvalho que cobiçaste, e sereis como fundo pelo jardim que escondes. Porque sereis como carvalho do qual caem das folhas as florestas, e que não tem água, são desertas, né? E fortes se tornarão em tropa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Mas é essa situação em que viviam, em que estavam, em que procediam. E dentro dessa desobediência, e que você também vai entender o que Deus, não somente naqueles dias, requer hoje, é o que está no livro de Miqueias, no capítulo 6. E aqui está: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo, virei perante ele com holocausto, com bezerro de 1 ano, andarei e agradar-se-ia, teria prazer o Senhor, né? Em milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma. E declarou: homem, o que é bom é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Jesus, quando fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, quando ele resume o decálogo dos 10 mandamentos em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o 2º mandamento foi: ao teu próximo como a ti mesmo, o bem que queres fazer. Essa é a obediência. E se você observar, como também Davi entende que no Salmo 51, ele entende o posicionamento quando ele quer se purificar da sua malignidade. E ele, no versículo 17, ele diz: sacrifício para Deus é um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado, contrito, não desprezará Deus, ou seja, uma sinceridade. E será que todos que têm o dever de ser diferente têm essa obrigação, nessa função, desse reconhecimento e esse procedimento, de não ficar dentro dessa deformidade infecciológica, que é a cleptomania, ser incapacitante desse controle impulsivo, caracterizado pelo roubo sem necessidade, que é incontrolável, de itens que são pequenas utilidades para pessoas que cometem transtorno. Mas Paulo, ele diz: tudo que nós desejarmos, prepararmos, e em nosso coração nós faremos, que o sacrifício para o Senhor é um coração puro, é um espírito reto, manso, humilde. E qual o culto que devemos oferecer ao Senhor, que é o nosso culto racional? É justamente essa condição de obra profilática, social e filantrópica, que falamos que temos o amor ao próximo, mas o egoísmo já vinha desde o princípio, como a desobediência adâmica, que já era infecciológica. Mas você, quando vê no livro de Atos, quando a formação da igreja estava, a cidade passando por necessidade, que eles traziam oferta, a igreja em Atos, quando começou, que vendiam, dividiam, faziam obra social profilática e filantrópica, que era a unidade da igreja, que hoje não existe isso. Eu também não vou
generalizar todas as denominações agremiativas. Algumas que condenamos fazem obra social profilática e filantrópica, quando que outras que se sentem empoderadas e não têm amor ao próximo, mas arrogância do seu descontentamento, da sua ambição, desse furto, dessa incapacidade, desse controle, desse impulso que é caracterizado da indução, que vai repreender o gafanhoto. Mas na realidade é a criptomania dessa ação imperativa luciferiana, mas que fica essa mensagem para você agir cristianizadamente, com tremor e temor do Senhor, não fazendo como Ananias e Safira, prometendo e não cumprindo, não respeitando, não fazendo o que deveriam fazer. E eles deixaram de fazer o que eram para fazer e não fizeram, e por isso foram repreendidos. Será que hoje a sentença também não está sobre a cabeça de muitas lideranças, não só espiritual, mas dentro dessa condição de ambição, de querer largar a responsabilidade de ir pregar o evangelho, de querer se inflamar, se empolitizar aonde não devem estar ou ficar, mas que fica essa mensagem objetiva, que é essa criptonia desse transtorno vivem hoje mundialmente. Então, bom nem Jesus quis ser. E hoje nós temos essa finalidade, às vezes, de julgar, de condenar. Mas quem somos nós? Então, vamos fazer a nossa parte, que falamos de ímpio, mas aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Mas que fica essa mensagem reflexiológica. E eu afirmo que Lefi é suede, ayaule la mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.